pessoal, vou falar para vocês sobre a lei de Lenz. Nós vimos que quando o fluxo magnético varia através de uma espira, surge uma corrente elétrica. Para que serve a lei de Lenz? Para determinar o sentido da corrente elétrica induzida. Então, se eu vario o fluxo através de uma espira, vai surgir uma corrente. Mas para onde está fluindo essa corrente? Quem vai determinar é justamente a lei de Lenz. Qual é a definição? O sentido da corrente induzida é tal que origina um fluxo magnético induzido que se opõe à variação do fluxo magnético indutor. Então veja, qual que é a ideia? O que produz corrente é a variação do fluxo magnético. Então, por exemplo, a hora que eu aproximo o ímã de uma espira, eu gero uma variação de fluxo magnético. Vai surgir então na espira uma corrente de modo a produzir um fluxo a se opor o fluxo original, a se opor o fluxo que originou aquela corrente. Então, vai sempre surgir uma corrente a originar um fluxo para tentar combater a variação de fluxo que está causando a própria corrente. Então, de maneira bem simples, a corrente elétrica induzida tenderá a enfraquecer fluxos que aumentam ou fortalecer fluxos que diminuem. Lembre-se, a corrente induzida vai tentar, entre aspas, combater, entre aspas, se opor à variação do fluxo que está causando ela própria. Por exemplo, nós aproximamos aqui um norte. A hora que nós aproximamos um polo norte, o fluxo magnético entrando na espira está aumentando. Então ela vai tentar enfraquecer fluxos que aumentam. Se o fluxo entrando está aumentando, ela vai tentar enfraquecer. Como? Com o fluxo saindo, para se opor. Então ela vai tentar enfraquecer o fluxo que aumenta. A hora que eu aproximo o norte, o fluxo magnético entrando vai aumentar. Então vai surgir uma corrente de modo a gerar um fluxo para tentar enfraquecer isso, como um fluxo saindo. Outra situação, afastamos o norte. Então agora o fluxo entrando vai estar diminuindo. Ela vai querer fortalecer fluxo que diminui. Se o fluxo entrando está diminuindo, vai surgir um fluxo entrando para tentar fortalecer. A ideia é essa. Podemos pensar também com polaridade. Fica mais fácil. Então o que nós precisamos lembrar? Regra bem simples. A espira é sempre do contra. Não importa o que está acontecendo, a espira é contra, a espira não quer que isso aconteça. Então imagina, aproximamos um polo norte. A espira é do contra. Ela não quer que o norte se aproxime. Então vai surgir um polo norte nela para impedir a aproximação do norte. Porque polos iguais se repelem. Aí afastamos o norte. Só que a espira é do contra. Então ela quer se opor ao afastamento. Surge então um sul para tentar impedir o afastamento. A espira é sempre do contra. Aproximei um sul, mas a espira é do contra. Então como é que eu vou impedir a aproximação do sul com o sul? Porque polos iguais se repelem. Sul foi levado embora, mas a espira é do contra. Ela quer se opor a isso. Como que eu me oponho ao afastamento do sul? Com o norte, porque polos opostos se atraem. Lembrando que a espira é sempre do contra, fica fácil. Bom, e como determinamos o sentido da corrente? Colocando flechinhas nas pontinhas. Para onde apontam as setinhas é para onde está a corrente. Fica bem simples.